eu não volto mais nessa igreja. São três igrejas, três ministérios que eu não coloco o meu pé lá nunca mais. Primeiro, essa mundial, e aí eu já fui, né? A igreja do Regino Duque, e a Plenitude também, já fui aí, não gostei. Muita roubalheira, muita petição de dinheiro, muita falcatrua, muita enganação. Aí a Universal, o templo da Universal, já fui também. Eles nem a paz do Senhor eles dão quando você chega na porta. São muito estúpidos na hora de pregar. A Igreja Mundial, né? Povo de Deus. O povo é uma idolatria, o Valdomiro. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Petrônio de novo. Então, eu quero compartilhar com vocês a experiência não muito agradável que eu tive, que eu tive na igreja no Brasil, em São Paulo. Eu vou falar quais que são as três, logo de cara. Que eu não recomendo que volte lá. E eu já fui. E vou explicar por quê. A primeira é a Universal, outra é a Mundial e outra é a Plenitude do Reino de Deus. Agora, por quê? Eu não recomendo ninguém ir lá. Primeira coisa que eles fazem é uma lavagem cerebral sobre como pedir dinheiro. Ele faz uma ofensa muito grande até você se sentir mal e você dá até o dinheiro da apostadoria da tua mãe e teu pai ou vende a tua casa. Para começar, antes que você fale alguma besteira aí, eu vou lhe contar. Eu já estudei a Bíblia já mais de 10 vezes, já fiz teologia, entendeu? Já ensinei muito na escola dominical. Eu não sou uma pessoa desinteressado, não sou uma pessoa que não tem conhecimento bíblico nem religioso. Eu tenho. Por isso que eu estou lhe falando isso, para começar. Eu fui na Universal uma vez e o que acontece? Aí eu ia bastante lá. Eu trabalhava próximo, aí eu sempre ia lá para ver como é que era, para aprender, para poder. As pessoas falavam tão mal, eu fui aí estudar, né? Estudei sobre o Edir Macedo, tal, assim, por fora. Aí eu ia lá, já fiz voto de campanha, né? Nessas três igrejas, já fiz voto de campanha. E eu falo, né? As campanhas que eu fiz, né, não recebi merda nenhuma. Como você fala assim, Pedro? Sim, eu falo por quê? Porque você fazer um voto com uma campanha é para você receber algo, um propósito de algo, né? E eu sei de uma coisa, a fé ela manifesta as coisas. A fé ela cria situações. E então eu fiz sim as votos com campanha usando a fé. Assim, lógico que Deus ele faz tudo, Deus ele pode manifestar tudo. Mas até então, nesse momento, eu não tinha um conhecimento profundo sobre a fé, sobre manifestação usando a fé como eu tenho hoje. Mas serviu como experiência. Primeira base, já fui lá naquele templo deles, Salomão, já fui lá também, fui acho que umas 5, 6, acho que 8 vezes, não me lembro. Menos de 10 vezes. E já fui em outra igrejinha também, lá no bairro onde eu morava. O que acontece? Eu fui numa igreja uma vez com meu amigo, literalmente, lá o pastor falou, que era o pastor, né? Tem pastor, tem bispo, tem aquela hierarquia, né? Literalmente, ele falou: se você não der oferta, se você porque você não tem fé, e você nunca vai alcançar a bênção de Deus, porque você não der oferta na igreja dele. Né? Que tipo assim, a fé a oferta, o dízimo é uma obrigação. Não é por espontânea vontade, é por você tem a obrigação de dar, senão você nunca vai receber nada de Deus. Já impõe um medo sobre você. Medo. E as pessoas que são desavisadas, eles dão com medo, né? E eu lembro que uma vez que foi que aquilo, sabe, me deu um basta assim, deu um nojo. Eu gosto de falar com Deus, eu gosto de orar. Não sei se você tem esse hábito também, não sei se você não tem, mas eu creio no Criador, né? Não esse Deus da religião do povo, mas no Ser Supremo. Eu estava lá orando, né? E pedindo para Deus, estava um momento difícil da minha vida, né? E tal, financeiro e tal, e a gente sempre se apega para Deus iluminar nossa vida. Aí, numa campanha e tal, e aí eu fui num propósito, eu fui lá orar. Aí quando eu tava começando, chamou lá na frente, né, do altar, lá no templo,
Templo de Salomão. Quando chega lá na frente, lá no altar, quando eu estava tipo, já engatilhando o pensamento assim, você via só o segurança empurrando, sabe? E, literalmente empurrando você, com falta de respeito, com falta de educação. Né? Porque aqui não são obreiros, aqui não são crentes, realmente não são. Te empurrando. E outra, né? Aí quando não é o costume dos crentes, quando vê outro crente, servo de Deus, você sauda com a paz do Senhor. E várias vezes, quando você chegava lá na igreja, né, deles, e você tem aqueles obreiros, né, lá na frente, lá, saudava com a paz do Senhor. Você vê, indiferente, sabe, olhar para você assim, sabe, tipo, te esnobando, e não respondia. Isso comecei, sabe, me dar nojo daquilo. E eu já vi muitas pessoas, obreiros, né, da igreja deles, diácono e outras pessoas, sabe, eles não têm uma transformação. Isso porque eu vi, né? Eu vi. E depois de um tempo, eu vi uns pastores que saem de lá, que mostram muitas partes negativas. Isso aí não vou falar sobre isso aí, posso falar em outro vídeo, mas estou falando da minha experiência. Pessoas sabem que não têm vida transformada, eles são zumbis religiosos. Literalmente, o que eu vi, o que eu tenho prova viva é isso aí, eles são zumbis religiosos. Eles não têm uma transformação espiritual de Cristo. E outro também na Mundial, eu ia ali na sede da Mundial, na Igreja Mundial ali do Socorro, né, Santo Amaro. Eu ia muito ali também, já fui em vigília ali, em campanha. E da mesma forma, eles têm a mesma ideologia. Eu chegava, tinha lá os obreiros na porta lá, não sei se eles eram obrigados a ficar lá, se eles estão com obrigação, e eu só dava com a paz do Senhor. Não respondia também, não respondia. Sabe, literalmente grosso pra caramba também. E aí quando o pastor está pregando, tipo assim, ele chama sua atenção literalmente para eles, para você não perder o foco, para dar a mensagem né, sobre você. Ele pega uma mensagem, qualquer mensagem que eles pegam, ele distorce aquela mensagem e já chega sobre o dízimo de oferta. Não tem uma mensagem sobre cura espiritual, sobre uma mensagem sobre libertação espiritual, sobre como você é uma pessoa, mas não tem. É uma mensagem de medo que ele provoca sobre as pessoas, e no final aquela mensagem que você é obrigado a dar o seu dízimo de oferta, você tem que dar o dízimo de oferta, senão você não recebe cura de Deus, não recebe prosperidade, não recebe nada, porque você não é fiel à igreja. Não é fiel à igreja. Entendeu? Esse é o problema. E a plenitude, né, também ainda chega pior também. Eu fui no encontro com Deus que eles fizeram lá. Também foi analisando. E tudo isso eu fiz, gente. Você pergunta, nossa, o cara é rodado. Sabe por que eu fiz isso aí? Para ver como funcionava. É um trabalho involuntário meu para entender como funcionava, para poder falar. Porque muitas pessoas às vezes falam e não conhecem lá dentro. Né? Pelo que eu vi logo de cara assim, logo de cara você percebe, você vai entrando, vai vendo, vai estudando. Fui no encontro com Deus, que era tipo uma consagração, vigília foi de 3 dias, fiquei lá 3 dias. E tudo que eu vi lá não foi uma mensagem sobre libertação das pessoas, mas sim uma libertação sobre como impor medo nas pessoas para você ser fiel à igreja com dízimo de oferta. Entendeu? E aí teve uma mensagem lá, pregando sobre uma mensagem. Literalmente, eu posso falar com todas as palavras, foi uma mensagem de impor medo nas pessoas, que as pessoas não podiam ter ouro, não podiam guardar ouro, nem pedras preciosas, nem dólar, porque aquilo era idolatria. Que eles tinham que pegar aquele dinheiro, tinham que pegar aquele objeto seu e dar para a igreja, que eles iam assumir aquilo lá. Pô, eu tinha na carteira, acho que era uns $5, acho que mais uns dólares lá. Eu peguei e dei também. Depois, no outro dia eu fiquei, falei, puxa, como eu fui babaca, né? Você vê, foi tão forte que até eu caí nessa malandragem. Aí a gente que dá anéis, sabe? Anéis, que é coisa que não é de Deus, anéis, pulseiras de ouro, tá, tipo coisa, jogando tudo lá
na oferta lá para eles. Não era uma oferta, era para doar, se livrar daquilo. Olha que malandragem que as pessoas têm, né? Então você vê, essas 3 igrejas, e eu acho que para mim ainda o pior sobre a mensagem é a plenitude. A plenitude ainda é pior porque eles pregam de uma maneira tão arrogante, tão agressiva, tão falta de amor com as pessoas, sabe? Aquele jeito que eles pregam grosso, sabe? Grosso, bem estúpido. Sabe, eles fingindo ser uma espiritualidade, entendeu? Com uma autoridade agressiva nas pessoas. E as pessoas caem nisso. Por quê? Porque não estudam a Bíblia, né? Não estudam a Bíblia. E infelizmente, hoje em dia, as igrejas em si, né? Ademais essas igrejas que são de 50 anos para cá, são igrejas novas, elas são as piores, porque ela se preocupa muito em formar soldados. Soldado não faz perguntas, soldado não questiona, só obedece. Entendeu? Você já começa por aí. Quer dizer, você não precisa pensar, você não pode pensar. Porque se você pensar e você tiver uma ideia, se você tiver algum estudo, alguma coisa fora a ideologia deles, você é herege. Né? Eu falei também no outro vídeo também. Você é herege, você é desobediente, você não serve para ser obreiro, não serve para pregar, não serve para ser pastor. Então essas igrejas de hoje, elas são assim, elas estão assim. Você não pode ter um conhecimento. Se você tem conhecimento, você é separado, como, sabe, não é ovelha mais. Uma ovelha, a ovelha que eles pregam tem que ser uma pessoa calado, aceita tudo, obedece tudo, tem que estar lá para tudo, entendeu? Então, infelizmente, assim, na Universal e a Mundial, que eu saiba, eles pregam assim, eles pegam um jovem, né? Faz uma lavagem cerebral no jovem, ele tem que estar lá, tem que obedecer o pastor em tudo, ele não tem vida própria, a vida dele é na igreja, ele está na igreja, ele não recebe, ele está lá para ficar dentro da igreja, para tudo, não ter, na hora que o bispo chama, ele tem que obedecer, tem que estar lá. Então, tipo assim, coisas que as pessoas, sabe, distorcem o evangelho, muito, muito. Então, eu fui lá, eu tive minha experiência, eu não aconselho você ir nesses lugares, porque são hereges, são pessoas que, sabe, distorcem a Bíblia. Ele tem um ministério como uma arrecadação financeira para ele. Aí você vê que engraçado, né? Presta atenção. Compartilha esse vídeo aí, né? Se inscreve no canal, se é interessante para você, né? Para quando eu colocar mais canais, mais vídeo aí no canal e você receber também, tá bom? Então, seguindo aqui o raciocínio, ele segue esse padrão de lavagem cerebral. Por quê? Porque ele quer enriquecer. Você vê, eu com esse tempo todo do evangelho, meu avô, minha mãe, minha tia, tudo evangélico, cresci no evangelho, tive instrução, estudei muito a Bíblia, tenho conhecimento acima da média, né? Não sou um cara tão afiado acima, tenho conhecimento acima da média. Você vê, eu nunca vi ninguém bem de vida ou receber alguma coisa porque ele é ofertante, é dizimista. Eu nunca vi. Nem na minha família, nem comigo, nem vizinho, nem irmão da igreja, que eu vejo, tem irmão na igreja, coitado, que desde criança eu vejo ele pobre, até hoje ele é pobre, e é dizimista fiel, nunca vi. Mas eu já vi sim os pastores comprar carro, trocar casa, porque a bênção espiritual de dízimos e ofertas só funciona com os pastores. Isso não funciona com os membros. Sim, eu já vi pessoas dando testemunho que, inclusive na Universal, na Mundial, na minha igreja, porque, tipo assim, uma pessoa, por exemplo, ele é um pleiteiro, ele é um mestre de obra, ele trabalha com o seu trabalho, com suas mãos. Então, se ele é um bom pedreiro, uma hora ele vai pegar uma boa obra, ele vai ganhar um bom dinheiro. Se ele é um bom mecânico, uma hora ele vai, saber, a sua oficina vai bombar, se ele é um bom mecânico. Se ele é um bom cabeleireiro, o seu salão é cheio, ele é bem lotado, porque ele é um bom cabeleireiro. Não foi por causa do dízimos e oferta. Eu sempre trabalhei em salão, já fui pedreiro, eu fiquei
quase 30 anos trabalhando em salão, quando era mais jovem, eu comecei na parte de pedreiro. E eu nunca faltei nos cultos, nas igrejas, sempre ali. E tem uma hora que eu parei de dar dízimos e ofertas, me foquei só no meu trabalho. Ficava domingo a domingo trabalhando. Foi a parte que mais alavancou minha vida financeira, foi ali. Ajudava as pessoas, tinha condições de ajudar as pessoas, criei os meus filhos ali e tudo. E sempre quando eu voltava e eu começava a dar dízimos e oferta, parece que tinha um bicho que parecia que meu salão travava. E eu fiz isso várias vezes. Quando eu começava a dar dízimos e oferta, aí você vai falar assim, é que você não dava confesso. Eu dava para ajudar a obra, porque o dízimo e oferta é para ajudar a obra. É o 10% que eles pregam que é o 10% do Senhor. Está ali, né? Não vou entrar nesse debate, que já é longo, é outro assunto, não vou entrar. Eu faço outro vídeo sobre isso depois. Se você quiser, manda por comentário aí, se você quer que fale sobre isso aí, eu falo sobre isso aí. Mas, infelizmente, cara, não é você ser dizimista e ofertante que você vai ter uma vida próspera, uma vida abençoada. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Uma vida próspera e abençoada é você ser fiel ao seu trabalho, ser bom no que você faz, entendeu? Não gastar dinheiro à toa, sabe, com coisas erradas, tirar o dinheiro da família com coisas erradas, saber investir o dinheiro, saber investir dinheiro. Eu perdi dinheiro uma vez porque não soube investir, eu perdi muito dinheiro. O culpado nem foi Deus, nem foi o diabo, eu fui o culpado porque eu não soube lidar naquele momento com a situação. Então acontece, não é porque você é ofertante, porque você é dizimista, que você vai ficar bem de vida, porque você vai ter as coisas, não é isso aí. Um coitado trabalha, aqui tem um irmão aqui que ele comprou uma casa, ele comentou, que Deus abençoou, que eu vou comprar uma casa, mas o coitado trabalha tanto que você vê a olheira na cara dele. Ele chegava na igreja, sabe, se arrastando, triste, tão cansado que era. Foi por causa do dízimo de oferta? Não, não foi por causa do dízimo de oferta. Foi porque ele se dedicou tanto no seu trabalho que ele tinha condições de alavancar a sua vida financeira. O trabalho que você se esforça, se você se esforça no seu trabalho, você vai se dar bem. Se você não for uma pessoa gastadeira, se você for uma pessoa que pede seu dinheiro no jogo do bicho, gasta com o jogo da quina, tipo de coisa, tipo de porcaria, com bebida, cigarro, sabe? E se você não for uma pessoa dessa, você vai ter seu dinheiro para criar seu futuro. Então, independente disso. Agora, se você tem condições, eu vou dar um dinheiro, uma oferta para ajudar na igreja, eu vou dar uma oferta para ajudar no ministério, entendeu? Você pode dar, porque é bênção quando nós temos para dar. Isso é uma maravilha, né? É melhor ter para dar do que não ter e precisar de alguém, não é verdade? Então, meus queridos, tenha cuidado onde pisa, onde vai, né? Para que a sua crença, a sua espiritualidade não se afete com esse tipo de pessoas que tentam impor sobre você um peso, um subjugo, falando que você nunca vai ser abençoado se você não der oferta. Engraçado, né? Que eu nunca vi Cristo falar sobre isso. Era para Cristo falar sobre isso. Era que a Bíblia se refere aponta a Cristo. A Bíblia mostra a Cristo. Concorda comigo? Ele mostra sobre todo o Evangelho é Cristo ali, desde do início da Bíblia até o final da Bíblia. Então, o único homem que deveria falar sobre isso, que uma obrigação do ser humano ser ofertante, dizimista, seria Cristo. Mas a única parte que ele falou foi dar o que é de Deus, né, dar César o que é de César. E aquela parte do jovem rico, que a igreja distorce, que fala que o homem não pode ter riqueza, não pode usufruir de riqueza por causa daquele jovem rico. Aquele exemplo que Cristo deu ali daquele jovem rico é que ele tinha condições, ele perguntou para Deus o caminho, ele tinha condições de ajudar as pessoas, ele não queria ajudar ninguém. E você vê dentro da igreja, obreiros, pastores que dirigem a igreja, está lá. Ele pode ajudar uma pessoa com cesta básica, não quer ajudar. Às vezes eu já vi irmão precisando de condições para ir para trabalhar, a igreja não consegue, não quer ajudar, o pastor não ajuda. Mas você vê o pastor trocar de carro, né? Troca de casa, mora em casa cara, né? Lá no Brasil eu conheço duas igrejinhas pequenas lá, que a igreja é pequena, mas os pastores, os líderes, né? São ostentadores, né? Tem chácara, tem carro bom, tem apartamento na praia, entendeu?
compra até casa na Europa, com o dinheiro da igreja, entendeu? Eles não trabalham, vivem da igreja, e a igreja são simples, a igreja é pequena, e vive disso. Quer dizer, você já vê a ostentação das pessoas lá no início da igreja. Imagina que essa igreja crescer, tiver aí 100 igrejas, mil templos aí, como é que vai ser a vida desse cara aí? Ostentação. E as pessoas, hoje em dia, querem ser pastor por ostentação, né? O poder do púlpito, né? O poder religioso da igreja, o poder dele mandar na igreja, o poder religioso, né? E o poder financeiro. As pessoas se vendem, se entregam a isso. Aí fala para mim que tem amor à obra de Deus, que tem amor ao evangelho, que eu nunca vi essas pessoas ir numa favela, ir numa casa de um pobre, tomar um café com uma pessoa, almoçar, ou, sabe, ou abraçar uma pessoa mais pobre. Esse tipo de pessoa você vê aonde? Em shopping caro, no Brasil tem isso, né? Em shopping caro, e quando vai na casa de alguém, naquelas casas mais, né, bonita, né, com a sala tipo de rico, né, com lustres no teto. Aí você vê esses pastores assim, dessa forma. Você não vê ele na rua com a Bíblia na mão evangelizando os drogados na favela, né, andando nos becos. Você não vê esse tipo de pessoas que seguem totalmente ao oposto do evangelho que Cristo fazia. Infelizmente, o povo está abrindo igreja doente, o povo é doente e quer abrir igreja para se dar bem financeiramente. Infelizmente, não tem outra palavra para encaixar nesse tema, né? Então, obrigado aí, se inscreva no canal, até a próxima aí, até mais.